Então, boa noite. Boa Hoje, noite. aí, 25 Boa de noite. outubro, né? Boa noite, 25 de outubro, domingo. Nós, da organização, né, GEFUR, Agrupamento Frente Única Revolucionária, tomamos a iniciativa, né, junto com o professor Cipriano, que nós declaramos apoio, inclusive, político, né, e nas eleições em Piraquara, né, para aprofundar alguns temas importantes, né, inclusive das discussões que o próprio Cipriano tem feito nas eleições, e que também fez junto conosco. Então, a gente gostaria de aproveitar essa gravação, né, essa entrevista, debate, né, para a gente aprofundar alguns pontos importantes, né, que envolve a luta de classes, a luta da classe trabalhadora e da juventude. A gente convidou, além do professor Cipriano, né, a nossa camarada, a professora Clarice Bonfim, que é também militante da nossa organização, né, do GEFUR, para também fazer alguns questionamentos importantes para o Cipriano. Então, professora Clarice, por favor, pode fazer as perguntas. Boa noite, Cipriano. Boa noite, A minha primeira pergunta serão as eleições municipais um momento alto da democracia? Pois então, as eleições no regime de produção capitalista no qual vivemos, consequentemente, com esse Estado burguês, que está sempre em defesa desse regime, nunca foi democrático, uma vez que vivemos sob a ditadura do capital. Na nossa história política, infelizmente, nunca tivemos, de verdade, um governante que implantasse políticas em defesa da classe trabalhadora sem a subserviência do capital. Porém, contraditoriamente, participamos do pleito eleitoral para promover uma pedagogia revolucionária que levasse à consciência da classe trabalhadora a necessidade de sua participação nas lutas pela revolução, uma vez que a história nos cobra essa ação política urgentemente. A pergunta levantada pela professora Clarice e a discussão do professor Cipriano coloca diretamente uma questão que envolve a classe trabalhadora no sentido não da democracia dos ricos, mas das liberdades democráticas da classe trabalhadora e da juventude. Professora Clarice, há uma questão fundamental que não ameaça a democracia dos ricos, mas ameaça a luta da juventude e da classe trabalhadora, né? E até gostaria de passar para ti, novamente, essa pergunta que é importante a gente debater. Nesse momento, nesse contexto político que nós estamos vivendo, nós corremos o risco do fascismo? Evidentemente, né? As políticas do fascismo sempre estarão presentes enquanto violência do Estado burguês capitalista, que persegue, prende, tortura e assassina membros da classe trabalhadora, quando esse se opõe a essa ordem desse regime. Por isso, o fascismo é a arma letal dessa sociedade opressora que se rege pelo valor do capital. Como é o caso do governo Bolsonaro, que institui a necropolítica, através das múltiplas violências do Estado, com a valorização das ações militarizadas contra a classe trabalhadora e com a negação do tratamento para o Covid-19, por exemplo. Diante dessa necropolítica, o senhor acredita que o bolsonarismo e outras vertentes de extrema-direita precisam ser combatidos nas lutas e nas eleições? Evidentemente, né? Todas as políticas opressoras para com a classe trabalhadora precisam ser combatidas radicalmente. Isto porque as suas ações políticas e econômicas são para reduzir trabalhadores à mera força produtiva alienada, como uma simples mercadoria a serem negociadas no mercado de emprego para a obtenção de mais lucro para o capital. Daí que se apresenta o bolsonarismo como instrumento de violência e genocídio não só contra a classe trabalhadora empregada, mas para com o imenso exército de reserva de desempregados permanentes.
Daí a necessidade da retomada das organizações, dos movimentos sociais, dos desempregados, para a defesa do passe livre no transporte público e para as frentes de trabalho, dentre outras lutas para assegurar trabalho e renda ao bem viver da classe trabalhadora. A reforma do capitalismo é apresentada por todos os setores políticos. Infelizmente, existe até uma esquerda socialista, né, que apresenta esse tipo de proposta, reformar o capitalismo, né? O professor Cipriano falou como reformar o capitalismo se o controle do sistema é todo ele feito pelo grande capital, né? Inclusive agora com a necropolítica, que é a eliminação das trabalhadoras e trabalhadoras, da juventude, que luta por seus direitos, né? E a questão é essa, né? Professora Clarice, sobre essa questão das reformas no capitalismo. Mas é possível uma reforma do capitalismo? Ou nós precisamos de um programa anticapitalista, socialista, que mobilize a classe trabalhadora e a juventude para derrotar a classe dominante? Pois então, o capitalismo é um regime do capital que tem como finalidade o lucro privado, através dos seus múltiplos empreendimentos, cuja relação é de exploração a quem produz riqueza. O que precisamos é um regime de produção que valorize o trabalho e que a produção seja coletivizada. Mas, para isso acontecer, precisamos de organizar uma revolução radical. Essa conquista da classe trabalhadora, pela via da revolução, será necessário a mediação de uma organização ampla de vanguarda da classe oprimida. Agora, no que se refere ao campo das esquerdas, seu grave erro dessa esquerda liberal é o de tentar administrar o capitalismo, coisa improcedente, porque podem amenizar as péssimas condições de vida com programas de bem-estar do tipo keynesiano, mas a lógica capitalista continua na exploração da força de trabalho para a mesma acumulação privada. É o caso da concentração de renda e das riquezas acumuladas, que expõe as imensas desigualdades sociais e a ampla miséria da grande maioria da população, que continua cada vez mais o seu processo de empobrecimento. Agora, a última questão. O Fora Bolsonaro e Mourão Já, ele pode expressar essa luta contra o fascismo e o capitalismo? É óbvio que o mantra de Fora Bolsonaro e Mourão Já não é o suficiente, né? Quando outros agentes políticos liberais de todas as matizes estarão prontos para substituí-los, a fim de continuarem na defesa dessa ordem capitalista. O que queremos é a revolução contra esse regime opressor da classe trabalhadora. É o que estamos vivendo e fazendo acontecer nos vários movimentos ocorrendo em todo o país, como o Ele Não e as lutas estudantis em defesa da educação. Com as palavras de ordem, essa sim, eu acredito que tem que continuar, o Fora Bolsonaro e Mourão Já. Obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigada. Então, esse nosso pequeno debate e entrevista e discussão, ela tem como objetivo incentivar o nosso debate político permanentemente. A gente espera fazer essas atividades, né, até o final das eleições, mas depois das eleições também. Então, queremos agradecer ao professor Cipriano, né, que é candidato a vereador em Piraquara, né, que traz as lutas nas eleições, né, e pedir o voto de vocês, aqueles que acreditam num candidato da esquerda socialista, que traz as lutas nas eleições e que depois das eleições, né, tanto na educação como nos movimentos sociais e populares, ajudará, né, contribuirá para a organização e a luta. Então, temos aí, né, um candidato da esquerda socialista em Piraquara, né, o professor Cipriano, 50.500 em Piraquara. Obrigado e Obrigado até a próxima. Boa noite. Boa noite, até a próxima.